seguinte, estrategicamente falando, o Bolsonaro toma votos do PSDB, mas o Bolsonaro jamais tomaria votos do PT. Vamos pensar isso, traduzindo isso para uma realidade. A gente tem no Brasil hoje dois tipos de eleitor. O eleitor anti-Lula e o eleitor pró-Lula. Dentro do eleitor anti-Lula, a gente tem bolsonarianos, a gente tem aecistas que agora vão migrar para o Alckmin, a gente tem esse tipo de eleitor que disputam os votos daquilo que a população chama de direita, mas eu particularmente chamo de entreguista. Até porque o conceito de direita e esquerda está muito confuso na cabeça do brasileiro. Então, quando a gente pensa no eleitor do Bolsonaro, a gente imagina, o eleitor do Bolsonaro é potencial eleitor do PSDB. O eleitor do Bolsonaro no segundo turno, hoje o eleitor do Bolsonaro fala uma coisa do tipo, olha, a culpa não é minha, eu não votei no Temer e etc e tal, mas ele votou no Aécio. Esse mesmo eleitor do Bolsonaro que votou no Aécio agora fala que vai votar no Bolsonaro, mas a gente sabe que no eventual segundo turno entre PSDB e PT, o eleitor do Bolsonaro é com certeza eleitor do PSDB. Só que o problema todo está em quem vai chegar com o PT no segundo turno, porque a grande realidade, até pelas pesquisas que mostram que o Lula está muito na frente, indiferente do que acontecer com o Lula, o PT vai chegar no segundo turno. Isso não tem dúvidas, até porque o Lula transfere, né? Até porque o Lula tem esse poder de transferência de votos. O medo do PSDB é a possibilidade do Bolsonaro chegar no segundo turno, mas a grande realidade é que até estrategicamente falando, o Bolsonaro, no segundo turno, ele tem uma probabilidade muito pequena de se tornar presidente. Já em compensação... Ou seja, é um grande negócio para ele vender. É um grande negócio para o Bolsonaro vender a desistência, é um grande negócio para o dono do partido vender a desistência e é um grande negócio para o PSDB comprar essa desistência. Por quê? Se o PSDB tentar medir forças com o Bolsonaro durante esse percurso agora, vai ter uma mútua destruição. Por quê? O Bolsonaro vai ter que partir para a luta e começar a falar mal do PSDB, que é uma coisa que ele não fez até hoje. Eu tenho cobrado, peraí, se o Bolsonaro é uma pessoa que é contra a corrupção, por que ele nunca falou do Aécio? Claro. Por que ele não fala no Temer? Só que numa eventual disputa política entre Bolsonaro e Alckmin, o Bolsonaro vai ter que começar a atacar o Alckmin. Essa mensagem eu falo em especial para o eleitor do Bolsonaro. É muito importante que o eleitor do Bolsonaro entenda o risco que ele está correndo de entrar nessa briguinha de falar mal do PT. Por quê? O eleitor do Bolsonaro, ele tem sido conduzido, ele tem sido utilizado como massa de manobra por esse sistema entreguista durante 2 anos. O eleitor do Bolsonaro, qualquer eleitor do Bolsonaro, você pergunta para ele, ele fala que ele é contra a corrupção de todos os partidos. Você entra na timeline dele, não tem absolutamente nada contra o Aécio, nada contra o Temer, nada contra o Alckmin. É só ataque ao PT. Isso é muito estratégico, porque durante esse tempo em que o eleitor do Bolsonaro foi sendo moldado para ser contra o PT, ele desenvolveu um ódio tão grande do PT que no segundo turno ele já é, obviamente, um eleitor do PSDB, um eleitor do anti-PT. Só que agora existe sim um medo de que o Bolsonaro chegue no segundo turno. E tecnicamente falando, em um país como o Brasil, em que a maioria da população tem medo de radicalismo, Bolsonaro no segundo turno é garantia de derrota. Porém, o Bolsonaro pode fazer com que o Alckmin, ou até mesmo o Lata Velha, não ganhe. Ou seja, o Bolsonaro não tem a eu vejo, né, porque eu não sou vidente, eu vejo que o Bolsonaro não tem a mínima possibilidade de ser presidente, mas ele tem uma grande possibilidade de tirar a chance do Alckmin ou do Lata Velha ser presidente. Ele pode levar o PT para o segundo turno, o que significa com certeza, vitória do PT. Então, não, o PT já está no segundo turno, ou o candidato indicado pelo Lula, se for de fora. Exatamente. Se o Bolsonaro chega com o PT no segundo turno, é vitória garantida do PT, até porque o medo do Bolsonaro é muito maior do que o amor ao Bolsonaro. Isso eu falo em todos os eleitores. Existe aquela conspiração, aquela ideia louca que as pessoas pensam que, mas o Bolsonaro ganha as enquetes de internet. Não, eu tô falando de pessoas que têm título de eleitor e pessoas que podem votar uma vez apenas. Essas pessoas que têm título e podem votar apenas uma vez, elas com certeza não vão eleger Bolsonaro no segundo turno. Mas se o Bolsonaro chegar no segundo turno, ele coloca o PT como
no governo em 2019, sem dúvida. Gente, olha, gente, e eu tenho feito denúncias nesse sentido. O que eu tô falando hoje, eu tenho falado há 2 anos. A campanha do Bolsonaro não é uma campanha Bolsonaro presidente. Ela pode ser Bolsonaro presidente na cabeça de quem gosta do Bolsonaro. Mas estrategicamente falando, a campanha do Bolsonaro tem sido durante todo esse tempo uma campanha contra o PT, uma campanha contra o Lula, contra a Dilma, contra quem for candidato do PT. É uma campanha anti-PT. E essa campanha anti-PT, ela não tem valor só para o Bolsonaro ser presidente. Ela tem valor para colocar um Aécio no poder, para colocar um Alckmin, para colocar um Luciano Huck. Porque agora, tudo que o Bolsonaro falou, se ele sai da campanha, se ele vende a campanha dele, veja bem, ele vai ganhar muito mais dinheiro vendendo a campanha dele do que o salário dele de presidente. Então ele já vende a campanha, já pula fora, porque ele sabe que ele não tem a possibilidade de ganhar um cargo executivo. Ele ganha legislativo, não tem dúvidas. Mas um cargo executivo, o Bolsonaro jamais ganharia nem para prefeito, nem para governador e nem para presidente. Porque cargos executivos precisam da maioria da população. Ele ganharia, sim, qualquer cargo legislativo, porque a ideologia... Senador, deputado? Nem senador ainda é majoritário. É um cargo legislativo, se o cara é muito radical, ele acaba tendo votos de pessoas radicais. Nesse momento em que ele é uma ameaça muito grande para o Alckmin ou para o próprio Luciano Huck, o cargo dele, a tentativa dele de ser presidente tem muito mais valor do que uma própria campanha de um Dória. Então, o partido que aceitou o Bolsonaro fez um negócio muito grande, porque aceitou uma espécie de bomba para destruir a campanha do Huck. Ou seja, o Bolsonaro é a maior possibilidade que tem do PT chegar ao poder em 2019. Ele tem a bomba, mas